Tô aguardando Caterine. Agora. Agora foi? Foi. Boa Eu acho que, noite. eu acho que deu certo agora. Tava difícil, mas deu certo. Todo mundo escuta. A Gisele disse que a gente tava sem áudio. Voltou, Gisele, o áudio? Vamos esperar aí. Eduardo Hermes entrando, enfim. Muita gente boa aí, Caterine. Maravilha. Mais esse bate-papo. Acho que agora vai. O pessoal deu o ok aí. Então, pra gente não perder mais tempo e Áudio ok. tentar ser pontual com o horário, eu queria dar boa noite a todos. Esse é o episódio 11 do Sava Talks, projeto que visa trazer assuntos pertinentes ao mundo empresarial, ao mundo dos negócios, o que o escritório pode contribuir nesse tempo de pandemia, a fim de que as empresas... Voltou agora. Voltou agora, é a minha. Vamos lá. Tá me escutando? Sim. Então, pronto. Então, o que eu estava dizendo é que esse momento econômico adverso fez o escritório pensar naquilo que ele mais tem de melhor, que são os seus clientes e a assessoria que a gente pode dar. Então, esse é o projeto Sava Talks, esse é o episódio 11, e hoje a gente vai falar com Caterine Seabra. Caterine é consultora de negócios. Caterine tem mais de 23 anos de experiência na área financeira, na área de negócios, e trabalha com sistema, enfim, com instituições financeiras há anos. Tem uma ESC, que é uma empresa de sociedade de crédito, e a gente vai falar sobre tudo isso, sobre antecipação de recebíveis, fluxo de caixa, o que é que pode e o que não pode fazer, o que é legal e o que não é, nesse período de pandemia, como a gente pode incrementar, de fato, o caixa da empresa através dessa ferramenta que são os recebíveis, né, para aqueles que prestam serviço, que têm bem de consumo. Então, Caterine, meu boa noite. E fica aí a palavra franqueada para você também cumprimentar todo mundo. Tem muita gente conhecida nossa aqui. Maravilha. Boa noite a todos. Espero que a gente possa trocar ideias e fazer dessa conexão um bom momento nessa crise que estamos vivendo e que precisamos saber superá-la, né? Então, é um panorama muito interessante essa questão financeira. E a gente começa falando um pouco sobre o fluxo de caixa, porque principalmente nesse momento há uma mudança muito grande. Muitas empresas paradas, precisando se reinventar. Então é o momento que você precisa ter a decisão na palma da sua mão. E o fluxo de caixa ajuda você a fazer isso, né? Quando você tem um fluxo de caixa saudável, ele permite você olhar para o futuro do seu negócio e planejar qual o próximo passo para o crescimento do seu próprio negócio. Mas se você não tem essas informações na mão, isso dificulta. Então, quando você tem todas essas informações, você vai dando um norte. Quando que eu vou? Se eu não vou precisar de recurso, maravilha. Vou precisar fazer novos investimentos, crescer, prosperar. Mas e quando fica negativo? Como eu devo proceder? Né? Porque nesse momento de pandemia, com tanta coisa parada, tanta empresa que não fica englobada aí nos serviços Essenciais, essenciais, né? elas, é verdade, então elas precisam se reinventar, né? E buscar alternativas. E quando você tem um fluxo de caixa na sua mão, seja por planilha, por gráfico, como você identificar melhor e você entenda, você vai ter vai poder te orientar a tomar a melhor decisão nesse momento. Então, vai depender do seu fluxo de caixa essa tomada de decisão. Daí a gente, quais são as tomadas de decisões O que é fazer? que, dentro dessa A dinâmica de primeira fluxo, delas, que eu acredito,
dentro dessa dinâmica de fluxo de caixa, Caterine, o que é que você, na sua visão, o que é que você acha que é o momento das empresas, você que faz consultoria, na hora de manter esse fluxo de caixa saudável? Independente de tempo de pandemia ou não, mas o que é que... Não escutei a pergunta completa. Falhou o áudio. Eu estou dizendo, independente desse período de pandemia ou não, a gente sabe que fluxo de caixa é um problema da grande maioria. Então, o que é que você vê que são as maiores dificuldades das empresas em manter um fluxo de caixa sadio? Em palavras bem simples, é que o empresário acha que todo apurado é lucro, não é? Então, muitos têm dificuldades de fazer uma contingência, de saber reservar um recurso para determinado momento. E isso tudo está dentro do fluxo de caixa, porque não é porque eu recebi, paguei minhas despesas, que o resto eu vou simplesmente detonar. Eu preciso fazer uma contingência para que não fique de saia justa num momento difícil. Eu sei que não é fácil, que a gente veio de uma crise, mas é importante que você tenha essa visão de você continuar. Não é? E além disso, você tem que falar, como os economistas falam, um termo simples, é sentar no caixa, retém o recurso, negocia com fornecedores, de acordo com cada segmento, tudo que for possível para economizar é importante. Além disso, Então, assim, a gente sabe que o fluxo de caixa, de fato, é o grande gargalo das empresas e tem essa questão da confusão de receita com lucro, né? Então, verdade. hoje, vou ver que você começou no assunto. Então, o que é que poderia hoje, Caterine, uma empresa fazer de termos de medidas, de ações para melhorar esse fluxo de caixa no meio dessa pandemia? Que a gente não sabe até quanto tempo vai durar, né? A gente discutia hoje aí você sobre os impactos na Constituição Civil. Ninguém sabe se no próximo decreto vai se relativizar ou não o funcionamento dessa atividade. Então, o empresário vive hoje um momento de total imprevisibilidade do seu negócio, né? Ele Sem sabe que dúvida. uma hora vai ter uma retomada. Agora, quando? Uns falam próximo ano, uns falam fim de ano, mas na verdade a gente não sabe. Então, como eu faço o reforço do meu fluxo de caixa no meio da pandemia? Você precisa estar atento a todas as informações que chegam. E isso o Sava tem feito aí, tem dado um apoio que eu acho excelente, que é todas as medidas provisórias publicadas, seja por esfera federal, municipal, estadual, vocês estão detalhando para que cada um veja o que é que se encaixa no seu segmento, na sua empresa. Né? E, além disso, o caixa vai ficar negativo daqui a 15 dias. Então, eu já tenho que me antecipar e tomar as medidas. Uma delas é a antecipação dos recebíveis para essa adequação do fluxo de caixa. O que é isso? Porque muita gente, a gente está falando grego, né? Então tem muita gente que é profissional liberal, muita gente que é empresário e que às vezes não tem tanta familiaridade com esse termo. O que é antecipação de recebível? Você explicar para todo mundo. Nada mais é do que você transformar sua venda a prazo em um recurso líquido. E como você faz isso? Eu vou pegar um exemplo de um distribuidor de alimentos, por exemplo. Eu vou chegar na parte de serviços também. Mas um distribuidor de alimentos, ele vende a um supermercado. E o supermercado, ele comprou a prazo. Então, quando o distribuidor vende, ele emitiu aquela nota fiscal. Então, você procura uma entidade financeira para antecipar esse recurso. Não é? Vai gerar
Você um pega uma receita título. futura e transforma numa receita imediata. Exatamente, no recurso líquido e imediato. Isso Né? para bem, Então, né? A gente falou bens e produtos. Um exemplo de exato. serviço, você disse que é. Serviços, você tem aluguéis, por exemplo. Ah, o que é que eu faço com meus aluguéis? Ele pode ser, sim, um recebível. Você deixa você tem um contrato com o seu cliente, você cede esse contrato para a instituição que vai emitir boletos e a empresa, seja a ESC ou qualquer instituição financeira, ela vai antecipar essa receita e no dia do vencimento vai ser liquidada essa operação. Entendi. Então, tudo aquilo que eu presto de serviço ou que eu vendo e que há uma expectativa de receita, eu posso transformar. Isso se considera um recebível e eu posso, de certa forma, mediante uma taxa de juros, de antecipação, que for, que a gente vai falar um pouco mais aqui na frente, ter aquele dinheiro futuro líquido nesse exato momento que eu estou precisando incrementar o fluxo de caixa. Exatamente. E a gente está falando em antecipação de recebível, porque é algo de imediato, é uma receita que você já tem. Mas o seu desencaixa, ele não pode não ser de curto prazo, porque você utiliza antecipação de recebíveis para sanar a sua necessidade imediata. Mas você pode identificar, por exemplo, que no seu fluxo de caixa um determinado valor vai ficar alto o seu comprometimento. Então, você pode fazer um capital de giro. E a gente acha que Entendi. só os bancos podem fazer isso. A ESC, ela também pode em empréstimos com garantias reais. Entendi, entendi. Então, a gente já sabe que tem que reforçar o fluxo de caixa, já sabe que a antecipação de recebível o que é e o que ele pode gerar de capital de giro ou mesmo de fluxo de caixa para a sua empresa. E como eu adequo, Caterine, a melhor linha de crédito de acordo com o meu fluxo de caixa? Há como eu ter isso de forma objetiva? Qual espécie de linha de crédito eu procuro para adequar meu fluxo de caixa? Isso varia de acordo com a minha Olha, atividade, varia de acordo com a, a rigidez do meu fluxo de caixa, se eu estou mais quebrado, se eu não quero, se eu quero capital de giro. Como é que tu pode destrinchar essa grande interrogação? primeiramente, se você conseguiu se antecipar, analisar seu fluxo de caixa, você vai ver o seu horizonte de tempo que você vai precisar. Se você vai precisar a curto prazo. Isso é uma medida. Quando você faz a programação antes, você consegue buscar essas linhas de várias linhas de créditos, custo mais acessível, mais a dela e hora mais. Já que você não tá, se você tiver sem tempo, se você não se programou, então você vai ter que pagar um pouco mais caro por isso, para ter agilidade. Entendi. Então isso vai Deu para depender entender ou também fugiu? da. Não, deu para entender. Isso vai depender muito também da solidez que eu estou em termos de liquidez ali para o que eu estou precisando, né? Na época agora que estamos vivendo essa pandemia, não está fácil. Primeiro, porque o acesso aos bancos tem sido uma reclamação da maioria dos clientes. Dificuldade em contactar e principalmente em efetivar as linhas que estão sendo liberadas. Então, é um momento complexo para quem depende de banco. Eu vejo clientes e outros empresários reclamarem demais do acesso ao crédito. Recentemente, o governo até publicou uma lei, a gente não vai tratar dela aqui no Talks, mas a gente
noticiamos nas nossas redes sociais que é a Lei 13999 que criou o Pronamp, né? Ou seja, o empresariado estava reclamando que o governo só ajuda os grandes, só ajuda quem tem de fato garantia real, enfim. E estava deixando à míngua o médio, enfim, o pequeno empresário, o microempreendedor. E saiu essa lei aí do Pronamp, que de fato traz uma taxa de juros extremamente baixa, enfim, mas o que meus clientes reclamam, que a maioria do empresário reclama, é que não está funcionando. Você que estava tanto tempo aí nesse mercado financeiro, o que é que você tem ouvido, Caterina? Os próprios bancos, eles restringem esse crédito. Ele pode até ser divulgado que foi liberado 15 bilhões, como foi agora para essa linha do Pronamp, mas é difícil chegar na ponta. Vai chegar na ponta dos escolhidos pelo próprio banco. De fato, todos esses programas de emergência, eles não retiram das instituições financeiras a autonomia da análise de crédito, né? Então, Sim. de fato, a análise de crédito num período de menor liquidez e de maior crise, de menos receita, ela se torna mais severa para aquele que vai em busca de dinheiro para injetar no seu negócio, né? Então, Verdade. assim, eu até separei aqui uns dados e do Sebrae, e o Sebrae fez uma pesquisa e disse que o número de microempreendedores individuais que receberam um não nos últimos 2 meses de instituições bancárias chega a 70%. 70%, Né? Então, 67%, é muito alto. É muito alto, né? Então você vê aí uma grande gama de empresários sem acesso nenhum a crédito, né? Então, assim, de fato, dentro dessa dificuldade surgida pelo momento, surgem as ESCs. Então, o que é ESC, né? O que é que a ESC tem a ver com antecipação de recebíveis? A ESC, ela é uma empresa simples de crédito. Ela foi criada através de uma lei complementar, a Lei 167, em abril de 2019. Então, já tem um ano. E ela favorece você a realizar empréstimos e financiamentos com alienação de garantia reais e antecipação de recebíveis, que é o carro-chefe de toda instituição que busca alavancar recursos para clientes. Não é só que isso é feito exclusivamente com recursos próprios. Então, por exemplo, se eu tenho 500 mil e eu quero realizar operações, o meu limite dentro da minha ESP vai ser o do capital que eu integrei a esta empresa. E ela busca trabalhar com as microempresas e as pequenas e médias empresas. Entendi. Ela tem essa limitação justamente para atender esse nicho que vinha desassistido. Que vinha sendo desprezado pelas grandes instituições, né? Exatamente. O Brasil, para quem não sabe, Catarina pode até fazer um parênteses sobre isso, tem uma das maiores concentrações, né, bancárias do mundo, né? Então, você vê aqui no Brasil poucos bancos operando, né? E, não obstante hoje ter muita fintech, ter muito banco digital, mas há uma concentração em poucos players no mercado financeiro brasileiro em comparação com outros países, né, Catarina? Verdade. Com as fusões de bancos, ficou uma concentração muito grande. E isso dificulta para o cliente buscar recursos, porque cruza as informações e ele já está tomando em uma determinada instituição financeira, eles não vão realizar mais uma outra operação. E aí as pessoas perguntam muito, quando eu visito clientes, mas como é que eu vou confiar nessa empresa que começou agora? Né? Porque o banco tem todo um sistema por trás. Todas as operações realizadas numa ESC, elas são registradas em órgãos reguladores. Então, os mais utilizados hoje é a B3 e a CERC, e são vinculadas ao Banco Central,
Então, não é uma coisa assim que não tem acompanhamento. Pelo contrário, ela é muito fiscalizada. Talvez Tudo as ESCs isso, estejam passando por aquele momento lá atrás que as cooperativas de crédito já passaram de desconfiança e que hoje são um fenômeno do exatamente. mercado financeiro, né? Verdade. É um case de sucesso, né? As cooperativas. Verdade, Catarina, você disse que os bancos não querem, e pelo que eu estou vendo, as ESCs querem e muito o micro e pequeno empresário, né? Aquela pessoa que é um vendedor de fruta, que recebe cheque, para quem está entrando agora no nosso toque, entender do que a gente está falando, né? Então, de antecipação de recebíveis. Então, aquela pessoa que tem um cheque, aquela pessoa que tem um boleto, enfim, que vai receber, que gerou uma duplicata. Então, qual é o público-alvo? Assim, eu sei que a gente falou muito de micro e pequeno empresário, mas se você pudesse afunilar um pouco mais, qual é o público-alvo da ESC? Quem a ESC quer Toda, buscar? toda microempresa, né, que tem aquele seu faturamento anual até 360 mil, como as EPPs, que tem um faturamento anual até 3 milhões e 600, ele é público. A operação da ESC independe se vai ser de 5 mil reais, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Ela não faz essa limitação. Você chega no banco com operação pequena, eles já não querem analisar, não querem perder tempo. Fazendo Mas mesa se de você crédito, né? mas se você tem um bom recebível, que não deixa de ser uma garantia, né? Então, por que não? Por que não você não fomentar esse pequeno? Esse é o propósito da ESC, é Entendi. Então, fomentar o pequeno. entendi. Eu sou, por E, exemplo, tem pode falar. só um adendo, tem um vendedor de frutas, como você falou. Ele vende para um supermercado. Ele tem a empresinha dele lá pequenininha para vender para o supermercado, ele precisa emitir a nota fiscal. Ele só vai receber daqui a 30 dias. Ele pode antecipar essa receita. E essa antecipação, ele pode comprar mais insumos, pode potencializar o negócio dele, né? E há uma taxa de Exatamente. juros, muitas vezes, não tão abrasiva, tão feroz como tem dos bancos, né? Porque, inclusive, no Pronamp, as ESCs estão contempladas lá como fomentadoras do estímulo ao crédito. É, existe alguma espécie de limitação, Caterina, das ESCs? Onde é que ela pode atuar? Na verdade, a limitação da ESC é que ele só pode atuar com clientes que estão situadas na cidade sede da ESC ou cidades limítrofes. Se eu tenho uma ESC em João Pessoa, eu posso atender um cliente de Cabedelo e das cidades vizinhas, circunvizinhas a João Pessoa. Mas eu, por Entendi. exemplo, eu não posso atuar em Pernambuco. Essa é uma restrição. E o que eu já falei antes, que ela só pode emprestar de acordo com o capital registrado em seu capital social. E isso Entendi. é acompanhado e fiscalizado, entendeu? Precisa haver prova de alguma espécie de integralização do capital social ou basta constitutivos? Como é? Como é que o passo a passo deu até acesso a Não, crédito via ESC? é você fazer o contato diretamente com a ESC, através de uma visita, e você enviar a documentação necessária, que é uma documentação similar que você manda a um banco, então não tem nenhum documento diferente, para que se possa analisar. Agora, o que eu estou falando dessa limitação por exemplo, se você você tem os recebíveis de todos os seus clientes lá na Sava e você quer antecipar, mas o seu faturamento é de 2 milhões. Ou se Então, fosse. vamos torcer para isso. Mas se eu só posso chegar, meu capital é até 1 milhão, então eu vou te dizer, olha, eu tenho esse limitador, eu só posso chegar com você até X. E esse É o limite é o limitador capital da ESC. social? É, É o capital social da ESC ou o capital social do da ESC. empresário? Da ESC. Da ESC. É. Qual é o limite que a Por ESC isso, tem de capital social? Ela pode ter quanto? Ela pode emprestar até quanto? não, Não há limite. não há limite.
Ela pode chegar até 4.800.000, entendeu? Entendi. Então ela pode, uma ESC, para quem está nos ouvindo, vamos supor, ela pode emprestar até o limite do seu capital social. Então, acho que é É, uma dica importante. Você que procurar uma ESC, esteja esperto em relação ao capital social que ela tem. Porque senão você pode estar entrando num barco furado, né? exatamente. Não, não vai prejudicar o cliente. Ah, Isso. Prejudica a ESC quando ela for fiscalizada, entendeu? Isso entendi. é um cuidado que quem tem que ter contabilmente são as ESCs. Tá, e eu, empresário, eu tenho que ter quais cuidados na hora de eu buscar essa ESC? Enfim, tem alguma dica? Tem algum órgão regulador que eu veja lá quem está ok, quem está não ok? Tem alguma forma de eu fazer isso? Como é muito recente, isso ainda não foi criado. Mas as ESCs hoje têm investido muito na questão do sistema. Então, uma ESC séria, ela não ia investir em um sistema potente, seguro. Hoje tudo é feito eletronicamente. Você envia seus recebíveis eletronicamente, você assina os contratos eletronicamente. Então, é um investimento muito alto, né? Que o sistema é similar ao de um banco. Entendi. Só que o custo para uma ESC é maior. Então, se você vê que a ESC ela tem trabalhado, tem um trabalho sério e está investindo, você pode acreditar, sem contar a credibilidade no mercado de quem compõe essa ESC. Sim, eu acho que isso é o mais Isso é importante, né? muito importante, muito Talvez você, importante. você também ter acesso a pessoas que já utilizaram desta ESC para poder fomentar o seu negócio, Exatamente, né? Tem ideia do exatamente. número de ESCs, Caterine, que existe hoje aqui na... Existe alguma associação já? Algum grupo organizado? Alguma coisa? Como é que está o mercado de ESC aqui em João Pessoa, na Por, Paraíba? por incrível que pareça, as ESCs recebem muito auxílio do sindicato das factories, Hum, porque muita gente que tinha factory tem a factory e tem a ESC. Então, entendi. esse suporte ainda não tem, é muito, muito recente. Eu sei que existe Mas uma... eu sei que então não existe esse suporte. Eu fico pensando que existe me veio na cabeça agora, um falso ideário sobre o que vem a ser, você falou o termo factoring, e agora que é o filho menor de idade ali, em emancipação, que é a ESC, vamos botar assim, né? Então é aquele isso mesmo. peixinho que sempre anda do lado do tubarão, vamos dizer assim, para É. o pessoal entender. E muita gente ainda confunde ESC ou FEC com agiotagem, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso para retirar, de repente, determinado receio que algum empresário ainda tenha e resquício de confusão. A agiotagem, ela é feita, por exemplo, com pessoas físicas. Tanto a ESC como a Factory, elas só operam com a pessoa jurídica, com Hum, as empresas. Então aí você já retira e elimina muita coisa. Outra coisa que é interessante é que a fonte de receita de uma ESC, ela é exclusivamente de juros recebidos das operações utilizadas. Então, se essa ESC lhe cobrar qualquer tarifa, não está correto. entendi, boa. Entendeu? Então você Então dá a ESC vive de opa, simples capitalização de juros. Não tem aquelas tarifas de exclusivamente. abertura de cadastro que me cobra no banco, tarifa de análise de crédito, tarifa disso, tarifa de Não. emissão, nada. A ESC só pode sobreviver de juros. Exatamente. Então, isso é um diferencial muito grande. Eu que vim de banco, o banco cobra tarifa, como você falou, todas essas tarifas, tarifas altas, tarifa de manutenção da própria conta, de análise de crédito, de renovação de cadastro. E, infelizmente, existe as chamadas reciprocidades, entre aspas. Eu libero teu
teu empréstimo, mas me ajuda a bater minha meta fazendo consórcio, fazendo uma Título de capitalização, capitalização. e o rendimento é negativo na minha visão. O comprometimento mensal, ele vai aumentar, porque você vai ter o valor da parcela, e, por exemplo, se for um consórcio, você tem que colocar no seu fluxo de caixa esse valor. Então, se você incluir esses custos indiretos, ela vai ser com certeza muito mais elevada. Entendi. Entendi. Me diga uma coisa, Catarina, e na ESC, há algum tipo de limite para cobrança de juros ou não? Como é Não, que funciona a aplicação de juros? É de empresa para empresa? análise de crédito do cliente. Muita coisa implica. O prazo médio da operação é um fator determinante. A garantia, se aquele está antecipando, é um bom sacado. Tudo isso vai impactar na taxa. Entendi. Você não pode Entendi. dizer, minha taxa é X. E Uma outra, taxa fixa, né? precisa todo cliente analisar o custo efetivo daquela operação. Porque a operação, quando você inclui tudo isso que falamos, seguros, né, são coisas assim que não está no teu planejamento, aquele custo, nem aquele produto, e você tem que, entre aspas, aceitar. Entendi. Então, a gente já fez parâmetros que quando a gente colocou tudo isso na mesa do cliente, ele percebeu que a taxa dele ficava muito mais alta do que a taxa de uma ESC, de uma Factory. Voltei. Hoje tá difícil aqui. Hoje a Claro tá me maltratando aqui, para não dizer me matando. Mas vamos lá, a gente tava comentando sobre a vantagem de ter bons clientes, né? Deles serem bons pagadores, enfim, isso vai ajudar na hora de uma Com operação melhores taxas e melhores condições. Sim. E sempre A gente analisar falou o de custo-benefício. ESC e de Factory. Entendi. A gente falou de ESC e de Factory. Quais são as principais diferenças, assim? O que é que diferencia elas duas? Para quem for empresário, ele saber ou recorrer a outra. A gente já sabe essa questão do formato societário, né? Que me ouviu ou não? Não. Você pergunta o que diferencia as ESCs das Factories? Isso, porque de fato a gente sabe que há um segmento societário que não é atendido que é atendido exclusivamente, vamos dizer assim, que a ESC só pode alcançar, que a gente já falou que são as empresas, né, de pequeno porte e as microempresas. Mas a empresa de pequeno porte, a microempresa, pode pegar dinheiro com a Factory? A Factory Sim, consegue ter a mesma concorrência assim, de taxa de uma ESC? O que é que diferencia as duas? sim. É por isso que a gente, como consultor, a gente trabalha em parceria, não só com a Factory, como também com outras ESCs. No meu caso, com o Bruno e Alexandre, que é a HR Factory, e as ESCs que eles mantêm também. Por quê? Porque a Factory ela não tem essa exigência máxima de capital social. Ela pode atender empresa de qualquer porte, não só de pequeno e médio porte. Ela pode atender clientes independente das regiões limítrofes. Agora, ela só pode antecipar recebíveis. As operações de financiamento a longo prazo, de capital de giro, aí tem que se encaixar dentro
das ESCs. Entendi. Entendi. A Factory, salvo o melhor juízo, ela não pode exigir também a garantia real, né? Que a ESC pode. Exatamente. Ela realiza aquela operação de antecipação do recebível. Mas o capital de giro, o empréstimo e o financiamento que demanda uma garantia real, aí ela não pode E de realizar essa fato, operação. a garantia real, ela dá uma melhor margem de negociação de quem vai consumir esse crédito na ESC, né? Porque você, de fato, tem um bem tangível que pode vir a responder por uma eventual inadimplência sua. Então, acredito que isso também facilita uma melhor negociação de taxa de juros, né? Essa questão da Sim, garantia com real. certeza. Com certeza. Com certeza. É muito importante. E são os parceiros que hoje estão mais próximos do cliente, principalmente nessa época da pandemia, são as factories e as ESCs. Entendi. Então, assim, é, hoje, de fato, a conexão não está nos ajudando muito, sobretudo não por minha culpa, mas pela minha conexão. Mas eu queria que você me dissesse assim, o que é que você que trata com muito empresário, você que faz consultoria, o que é que você pode deixar de alguma mensagem aí para os empresários nesse tempo de pandemia, né? O que é que as empresas podem fazer para sobreviver? Qual é a tua visão sobre isso tudo? Eu sempre conversando com os empresários, é muito forte a questão de otimizar os custos, que realize as operações de créditos para a adequação do seu fluxo de caixa, com quem te dá o melhor custo-benefício, com quem busca entender melhor seu negócio e com quem vai te auxiliar na hora que você mais está precisando. Porque, às vezes, o banco, porque você tem um pequeno restritivo, ele já nega teu crédito. E no AESC, numa Factory, tudo isso é analisado de uma forma diferente. Vai entender o porquê e é mais fácil de te dar um crédito. Há uma Né? proximidade, né, entre quem Com vai tomar o certeza. crédito e quem está dando crédito. Você não fica preso e engessado naqueles padrões nacionais de um banco. Você tem como montar operações personalizadas, né? Eu acho que essa é talvez a grande vantagem. O banco, nesse momento, olha, agora nesse momento de pandemia, a minha linha de crédito está restrita. Ponto. E as ESCs e as factories, elas estão indo mais a fundo, estão apoiando mais os empresários. Né? E se tem uma palavra assim que eu posso deixar como mensagem, seria resiliência. E por que resiliência? Porque é a capacidade de você se reinventar, de você se recuperar em situações de crise e aprender com ela. Às vezes, você descobre um ponto que você não dava valor dentro da tua empresa e que pode ser o carro-chefe daí para frente. Você pode se autodescobrir o seu potencial, que às vezes você está tão acostumado a manter aquelas medidas que você não dá essa oportunidade de se redescobrir. Então, que a gente possa ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras, com metas objetivas e com essa certeza de que tudo passa, que a gente precisa se reinventar, se apoiar em parceiros que realmente nos dá as mãos. Você vê que uma época como essa crise, você poderia estar com seu escritório fechado, aguardando a crise passar. E vocês, da Sava, agiram de forma totalmente diferente. Me lembro do primeiro e-mail que vocês passaram no WhatsApp, informando que estavam ali para o que precisarem, todo mundo tirando dúvidas. Isso sim é parceria. E é assim que a gente deve caminhar, com resiliência, com a mente aberta, para que a gente possa crescer juntos. Que bom, eu acredito nisso também. Eu acho que a nossa organização, que é o Sava Advocacia, tem tentado prestar os melhores serviços, não só aos nossos clientes, mas ao empresariado em geral. Nós acreditamos que, de fato, a economia ela é uma grande cadeia alimentar, né? Então,
o seu negócio só sobrevive se o meu estiver bem, e se o do próximo também estiver bem, e se o setor de serviço estiver bem, e se a saúde estiver bem. Então, a gente não adianta dizer que esse problema não me chegou. De fato, existem setores e segmentos da economia que foram mais ou menos afetados. Teve setores que não foram afetados em absolutamente nada. Estão registrando lucros exorbitantes, né? O pessoal que Verdade. fornece insumo de saúde para a área de saúde, enfim. Mas é o que eu penso e concordo com você, que de fato a gente tem que prestar serviço, a gente tem que tentar fazer com que todos nós saiamos desse buraco, dessa recessão econômica que o país está vivendo. Então, se a gente puder hoje, pessoal, sair daqui com um insight, que é a palavra da moda, a gente tem que pensar diante do que, para dar um resumo aqui do que a gente falou com Caterine, a gente tem que pensar muito bem no nosso fluxo de caixa. Né? Ivan Corrêa, que estava aqui, fala muito disso também, consultor empresarial, assim como você. Então, ou a gente pensa e bate forte no nosso fluxo de caixa, e como a gente pode otimizar para que novas pandemias e novos momentos econômicos adversos não venham a nos engolir, né, Catarina? Então, primeiro a gente tem que Verdade. pensar sempre em otimizar o fluxo de caixa. Empresas sem fluxo de caixa não empresa sadia. Né? Esse é o primeiro ponto. E, de fato, a antecipação de recebíveis acaba sendo uma ferramenta interessante para que o pequeno e médio empresário possa injetar receita, injetar dinheiro no seu caixa e aí fomentar o seu negócio, comprar mais material, investir na prestação melhor do seu serviço, enfim. Mas quem quiser conhecer uma ESC, quem quiser um contato seu, pode falar através desse Instagram. Tem algum Pode, telefone da ESC que você administra? Como é que fica? pode me procurar pelo e-mail, srcredito.caterine@gmail.com. Eu vou deixar disponível no meu Instagram. Pode ser pelo telefone, pelo WhatsApp, a forma, através do Sava, que tem sempre contato. Verdade. Não, não tem como perder o canal. Eu asseguro que, mesmo que não se feche um negócio, você abre uma porta, você conhece um novo mecanismo que pode te auxiliar. Então, eu acho muito válido abrir a mente para novos horizontes. Que bom. Então, Fico a, fi- pode se fico despedir, eu a, ia dizer isso. Você se fico a despeça aí de todo mundo. Fico à disposição de todos vocês, acreditando muito que sejamos resilientes, que sejamos otimistas, tenhamos metas definidas, busque adequar o fluxo de caixa de cada empresa e assim a gente vai superando tudo que estamos vivenciando. Que bom, Uma que boa bom. noite a Então, todos. que bom. Eu agradeço a todo mundo que nos ouviu aí, que acompanhou o episódio 11 do Sava Talks. Antecipação de recebíveis como incremento do fluxo de caixa aí em tempos de pandemia. Fica essa dica, você empresário, busque uma ESC, fuja de banco, né, tudo que você que é pequeno, não vá ser surrupiado por tarifas e mais tarifas que as instituições bancárias não vão poder abrir mão e que vão, de fato, onerar ainda mais o seu crédito, né, o crédito que você está tomando. Então, busquem alternativas, conheçam as ESCs, conheçam as Factories, a HR Factory, cliente do escritório, a SR, cliente do escritório também. Enfim, eu acredito que através da disseminação, Caterine, de boas informações, como foram essas que a gente fez, é o que vai fazer o diferencial da gente dar essa curva de retomada de bons negócios e de sobrevida e de boa vida para as empresas. Então, um beijo para todo mundo. Obrigado, Caterine, por ter participado. Obrigada a todos que participaram, né? Obrigado por ter participado do Talks. E para a semana, na próxima quarta-feira, a gente vem com o episódio 12. Acompanhem nossas redes sociais. Vocês vão ter informação sobre o nosso próximo convidado, sobre o próximo tema. Tá? Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, @Sava Advocacia, ou se você colocar lá na barra de busca Sava Talks, e também no IGTV aqui do Instagram do nosso escritório. Terine, Tita, um beijo. Valeu. Outro. Tchau. Obrigada a todos da